Eu queria agradecer o convite honroso que recebi da Secretaria de Educação Cristã da Convenção das Assembleias de Deus do Estado do Maranhão. Agradecer a confiança, agradecer ao pastor Francisco Raposo, ao pastor Raifran, ao pastor Rosivaldo, por estarmos aqui com os irmãos. Agradecer mais uma vez o nosso irmão Franklin, nosso pastor Jorge, que estão nos fazendo a companhia aqui. Foram nos buscar lá em Teresina, nos trouxeram aqui, e amanhã estaremos lá em Timon, querendo Deus. Irmãos, o nosso último tema, já falamos dele um pouco nas duas vezes anteriores e no fórum, que é sobre novas metodologias para uma nova geração, ensino criativo e relevante. Este tema os irmãos encontram na nossa apostila, na página 28. Mais propriamente, quem deveria dar esta aula aqui era a professora Rosana, porque é a especialidade dela, a metodologia do ensino, né? Ela foi minha coordenadora pedagógica lá na escola teológica, e depois, enquanto coordenadora pedagógica, virou minha esposa, né? Eu era professora. Mas, irmãos, quando falamos em metodologia, falamos em método. E método nos fala sobre caminho. Que a palavra método vem do grego metá, odos. Odos quer dizer caminho. Metá quer dizer através de, por meio de. Então, o que é o método? É o caminho pelo qual o ensino sai do ensinador e vai para o aprendiz. Sai do mestre e vai para o aprendiz. É a via, o caminho em que se dá. E nós sabemos que a Escola Bíblica Dominical está aí no primeiro slide. Ela não é uma parte da igreja, como eu disse na primeira palestra hoje pela manhã, né? A pastora Antônio Gilberto sempre dizia que a Escola Dominical não é um departamento da igreja, é a igreja toda sob o ângulo do ensino bíblico metódico. Quando a igreja ela ensina a Bíblia metodicamente, nós temos a escola dominical. Então a escola dominical é a igreja no ensino bíblico metódico. Então aqui nós já vemos no ensino do pastor Antônio Gilberto que quando falamos em escola bíblica dominical, nós temos de falar de método. Não tem como não falar em método, porque é o ensino bíblico metódico. Então eu tenho que escolher o caminho pelo qual este ensino. Jesus, o grande mestre, o mestre dos mestres, ele sempre tinha um método de ensino. E o único título que Jesus aceitou receber foi o de mestre. Ele diz assim: vocês me chamam de mestre e fazem bem. Então Jesus assumia a sua condição de mestre. E ele sempre tinha métodos para ensinar. Então a escola dominical ela ensina a Bíblia, que nós sabemos que é a revelação de Deus à humanidade. No segundo slide, também falamos algo que nós já dissemos na primeira palestra de hoje, que ensinar é por marcas, é por sinais. Então, o ensino bíblico metódico, isso é a escola dominical, é a igreja enquanto ensino bíblico metódico. Ensino é por marcas, por sinais. Nós falamos disso na segunda palestra,
Nossa tarefa é formar Cristo nas pessoas. Nossa tarefa é fazer com que as pessoas não mais vivam, mas Cristo viva nelas. E para que ela possua estas marcas, para que ela seja uma cristã, é preciso que eu ensine a Bíblia, que é a Bíblia que testifica de Jesus, e que isso se faça através de um método. E qual é o objetivo deste método, deste caminho? Este caminho, o pastor Antônio Gilberto dizia, é despertar a mente do aluno e guiá-la no processo da aprendizagem. Aprendemos através da mente. Ensinar é mostrar, explicar, guiar, comunicar. É ajudar a aprender. É moldar vidas. É motivar a mudança de uma conduta anterior. Como já dissemos também na segunda palestra, nós precisamos fazer com que as pessoas mudem a mentalidade, mudem o comportamento, deixem aquele comportamento natural do homem, de natureza adâmica, que é contrária a Deus, para ter agora um comportamento que agrada a Deus. E para isto nós temos que despertar a mente do aluno e guiá-la, ter um caminho para ajudá-la a aprender. Então quem aprende é o aluno. O professor, ele ajuda o aluno a aprender. Então, daí porque o pastor Antônio Gilberto, e vamos para o terceiro slide, ele diz que métodos de ensino são modos de conduzir ou ministrar a aula e o ensino que tem em mira. O método é um caminho para atingir um alvo, não é um fim em si mesmo. Cuidado, pois, o professor deve conhecer a fundo não só a matéria que vai ensinar, mas também como ensiná-la. É aqui que os métodos e os acessórios de ensino prestam o seu serviço. O pastor Damasceno conversava conosco, logo após o fórum, sobre esta questão de as pessoas, existem pessoas que conhecem muito, mas não sabem transmitir. Se nós recebemos o dom do ensino, ou o dom de mestre, o dom do ministerial de mestre, e o dom assistencial de ensino, é porque o Senhor nos capacita a transmitir. Então, se eu e você fomos chamados para a escola bíblica dominical, e você tem consciência desta chamada, é porque você foi capacitado por Deus para transmitir. Então não há como não se empenhar nesta transmissão. Eu preciso conhecer a fundo a matéria, mas eu também preciso saber o meio pelo qual eu vou transmitir este conhecimento. É interessante nós vermos que a didática ela tem um grande desenvolvimento com Comênio, João Comênio. E por que Comênio foi estudar a arte de ensinar e escreveu o seu livro Didática Magna, que é o primeiro grande tratado de didática da Idade Moderna? Qual era a preocupação de Comênio? Quem leu este livro, quem não leu, eu recomendo que leia. Você vai ver que Comênio, ele se preocupa com o quê? Com a transmissão do conhecimento das Escrituras. Comênio, ele foi contemporâneo ali, um pouquinho depois de Lutero, e a preocupação dele era como transmitir o conhecimento das Escrituras. Então a didática, ela está vinculada, a própria ciência da didática, ela está vinculada à preocupação de transmissão das Escrituras. Então nós não temos como fugir de termos a preocupação com a didática. É o próprio Espírito Santo que fez se preocupar com esta transmissão, para que houvesse a transmissão do conhecimento
das Escrituras. No nosso quarto slide, nós vamos ver o que precisa existir numa aula de escola bíblica dominical. Uma aula de EBD, ela tem de ter, em primeiro lugar, o domínio do assunto. A missionária Sueli aqui, com a sua proficiência de sempre, ela nos mostrou na sua vitamina que o professor precisa demonstrar autoridade. Isto é fundamental. Quando abrimos a Bíblia lá em Mateus capítulo 7, versículo 28. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade, e não como os escribas. Jesus, ele sabia o que estava falando. Ele tinha conhecimento do que ele estava falando. É interessante que quando eu leio alguns textos judeus, os judeus fazem questão de dizer que o que Jesus ensinava não era nada novo. Por isso que ele não podia ser o Messias, porque não era nada novo, era já o que era ensinado pelos grandes mestres da lei do seu tempo. Ou, recuando um século antes, os grandes mestres Hilel e Shimel. Então, o que nós observamos aí? É que Jesus, mesmo por aqueles que não o reconhecem como o Messias, eles não podem deixar de mostrar que Jesus tinha conhecimento da matéria. Eles são obrigados a dar o braço a torcer, como dizia meu avô. Porque eles dizem, Shammai e Hillel, o que Jesus falava era o que Shammai e Hillel ensinavam. Porque Jesus tinha domínio da matéria. Quando ele se apresenta no templo, ele fica entre os doutores. Com 12 anos de idade, ele já ali interrogava e era interrogado pelos doutores. Nós somos imitadores de Cristo. Nós fomos chamados por Jesus para o ministério do ensino, então nós devemos ter domínio da matéria, domínio do assunto. É inadmissível, como eu disse, um professor de escola dominical que nunca leu a Bíblia uma única vez, e pastor Raifran aqui com o conhecimento aqui da realidade do estado do Maranhão, disse quantos lugares que você pode estudar. Se você não estuda é porque não quer. Então não há como ir estudar algo que nós sabemos que é infinito. A palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Por isso que não existe formatura. Andaram inventando aí formatura de escola bíblica dominical, mas não tem formatura, porque nós nunca concluímos o estudo. Às vezes a gente, por estudar muito a Bíblia, a gente acaba achando que sabe já alguma coisa. Essa tolice uma vez me picou, Essa mosca azul aí uma vez me picou. Aí uma vez eu tinha que ir em 3 compromissos no mesmo dia, não para falar, para ouvir. Eram 3 cultos que eu tinha de ir. Aí eu cheguei no culto da manhã, o pregador foi pregar em João 3,16. Eu falei, esse texto aí não tem mais nada. Pois a pregação foi de um jeito que eu nunca tinha imaginado. E como Jesus queria mostrar que era um besta, na tarde, qual foi o texto que foi pregado? João 3,16. E mais uma vez eu vi aquilo que eu nunca tinha imaginado. E à noite, para completar, numa outra igreja, João 3,16. E aí nunca mais eu quis saber que ele tinha alguma coisa que eu já conhecia. Então, se isto acontece no estudo da Bíblia, num estudo secular,
Eu, por exemplo, sou da área do direito. Eu tenho que me reciclar sempre. Ainda mais aqui no Brasil, que muda a lei toda hora, você sempre tem que estar se atualizando. Senão você acaba perdendo o mercado, ou mesmo eu que era juiz de direito, você acaba tomando decisões e levando chamadas dos tribunais, né, dos superiores. Então você sempre tem que estar se reciclando em todas as áreas. Em estudos finitos e falhos, que dirá na palavra de Deus. Então nós temos que ter o domínio do assunto. Mas eu também tenho que ter na aula de EBD uma combinação de métodos. Pastor Raifan, na sua plenária, ele nos mostrou que não se pode ter excessivo uso de um método apenas, notadamente um método expositivo unilateral. Então nós temos que combinar vários métodos. Então você tem o método de perguntas e respostas, o método expositivo, você tem as dinâmicas, enfim, toda uma série de métodos para que você possa dar a sua aula da escola bíblica dominical. Agora, por exemplo, os adultos estão estudando uma doutrina dificílima, que é a doutrina da Trindade, e você precisa criar analogias, figuras, para que as pessoas possam entender. Os irmãos que me acompanharam nas nossas pré-aulas, eu tive assim, acho que o Senhor mesmo me deu um clique assim, para eu usar sempre a teoria da administração. Então, o processo da administração, planejamento, organização, controle, e direção e controle, e assim nessa linha de pensamento, seja da teoria do Henri Fayol, seja da teoria americana mais recente, nós podemos ali, de alguma maneira, fazer com que os nossos alunos entendam a distribuição de tarefas entre as pessoas divinas, que é a distribuição de tarefa, que não é hierarquia. Então você precisa criar figuras para que você possa, de certa maneira, fazer com que os alunos entendam. Porque, afinal de contas, nós estamos estudando realidades eternas e espirituais, reveladas por Deus a nós, porque se não fossem por revelação, nós não teríamos condição de entendê-las, e precisamos, por isso, ter uma combinação de métodos. Outra coisa, a aula da escola dominical tem que ser uma mensagem dada por Deus. Nunca nos esqueçamos disso. A aula tem o seu conteúdo, tem o seu objetivo, mas ela tem que ser aplicada à vida dos alunos. E só Deus sabe a necessidade de cada aluno. Nós precisamos, quando eu falo alguma coisa sobre plano de aula, eu digo a preparação da aula, o sábado para o domingo, que normalmente os maus professores de escola dominical passam o sábado para o domingo estudando a lição porque não estudaram durante a semana. Na verdade, do sábado para o domingo é o momento de você orar a Deus e pedir o discernimento espiritual para que o Espírito Santo use você para as necessidades de cada aluno. Como é gostoso nós, depois de uma aula de escola dominical, ou alguns dias depois, um aluno vem falar para você: olha, aquele dia eu precisava ouvir aquela palavra. Tem gente que pensa que isso só acontece em pregação. Não, na aula da escola dominical. Você tem que ser dirigido. Às vezes você não sabe por que você se alongou num ponto que você até estava projetando que seria um outro ponto que você deveria se alongar. Isso tem a ver com a ação do Espírito Santo. Então a sua aula tem que ser uma mensagem dada por Deus. Ela tem que ter uma vida vibrante pelo Espírito Santo.
os alunos têm que ser estimulados a servir a Deus, a querer conhecer as Escrituras, né? A serem motivados por você a terem a busca do conhecimento da palavra de Deus pela sua aula. E a aula da escola dominical, ela tem que conjugar coisas novas e coisas velhas. Nós nos lembramos daquelas parábolas do reino, lá do capítulo 13 do Evangelho segundo escreveu Mateus, e Jesus, quando conclui aquelas parábolas, ele diz o seguinte, vamos ler lá em Mateus, capítulo 13, versículo 52. E ele disse-lhes: por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. O escriba instruído, eu e você, somos professores de escola dominical, superintendente de escola dominical, somos dedicados ao ministério do ensino, nós somos escribas instruídos acerca do reino dos céus. É para nós que o Senhor está falando, para os ensinadores, para os mestres, para os professores, para aqueles que Ele escolhe para ensinar o seu povo. E Ele precisa ter coisas velhas e coisas novas. Então nós, quando falamos em novas metodologias, foi dita aqui no fórum, uma pergunta que até foi dirigida a mim, nós falamos, olha, um método novo, a inovação tecnológica, ela não é nem um bem nem um mal. Ela é uma novidade e ela tem que ser utilizada, sem que se despreze o que foi feito. O próximo slide de número 5. E aí nós vamos falar, quando falamos hoje em inovação, falamos das inovações tecnológicas, do uso da internet, das mídias sociais, da chamada digitalização. E, como eu disse na nossa segunda plenária, aliás, na primeira plenária, nós dissemos hoje aos irmãos, a digitalização trouxe algo impensável, que foi a queda de QI da geração Z para a geração alfa. Nós agora estamos começando a geração beta, 2026. E por que isto aconteceu? Por que isto aconteceu? Estão todos os estudiosos ali querendo explicar por que pela primeira vez uma geração tem um QI inferior à geração anterior. E por quê? Porque o uso da inteligência entrou em desuso. Está em desuso, né? Tinha um pastor, esse pastor Walter Marques de Mello, ele sempre falava alguma coisa assim, quando ele criticava alguma coisa da igreja, ele falava, orar agora está em desuso, ele falava, né? E o uso da cabeça está em desuso nos dias de hoje. Por incrível que pareça. A exposição constante a telas, o consumo excessivo de informações rápidas e a submissão a controle das informações. Como eu disse para os irmãos, em vez da pessoa fazer a conta de cabeça, ela usa a calculadora. 100 mais 60. Ela já não... Hoje foi falado aqui de plano de aula, já tem gente fazendo plano de aula com inteligência artificial. Aliás, isso é preocupante, né? É interessante, agora na revista Ensinador Cristão, essa última, tem um artigo do pastor Esdras Bento a respeito da realidade da inteligência artificial e a escola dominical e a realidade da inteligência artificial. Em setembro, era batismo no Belém, é o único dia que eu estou livre lá de manhã, domingo de manhã,
no Belém, quando não tem escola dominical, porque tem batismo. E eu fui, então, ministrar um estudo bíblico numa congregação, uma pequena congregação na zona norte, em São Paulo. E aí o dirigente da congregação falou, olha, aqui nós temos um grupo de jovens que é uma bênção, né? E é algo difícil de nós vermos hoje. Jovens que se reúnem semanalmente na casa de cada um ali, né? Eles fazem um rodízio para estudar a Bíblia. E aí um dos alunos, um dos jovens, mandou para o pastor, pastor, hoje é o meu dia de dar o estudo, dá uma olhada no meu estudo, vê se está bom. E quando ele bateu o olho, ele já viu que era inteligência artificial. Aí ele já mandou o zap para o irmão, para o jovem. Primeiro, não diz que é seu estudo. É um estudo de IA, não é seu. E segundo, você tem os furos grandes aqui. E nós estamos nessa situação hoje. A inteligência artificial sendo utilizada por pessoas que não conferem. Outro dia eu fui numa igreja lá, de um outro ministério, lá o Ministério do Ferreira, que é da nossa convenção lá no estado de São Paulo, e um rapaz está se formando em Direito, deve ter se formado, porque foi o ano passado, e ele é professor de escola dominical, 22 anos, e ele estava todo contente, e me contando que tinha já passado na OAB, não tinha nem terminado o curso, já tinha passado no exame da OAB, e ele foi chamado pelo chefe do escritório e já foi contratado como advogado. Sabe por quê? Porque o escritório foi multado por um juiz por litigância de má-fé. Por quê? Porque um advogado fez lá uma petição por inteligência artificial e a inteligência artificial disse que a pretensão dele estava baseada no artigo tal da lei tal, que não existia. Aí o juiz foi olhar, que eu não sabia que tinha esse artigo, e foi ver, viu que não existia, disse que eles estavam mentindo e aplicou uma multa. E o escritório teve que pagar, porque o cliente não tinha culpa disso. E aí, então, o dono do escritório foi descobrir que dos 20 advogados e 10 estagiários, só o nosso professor de EBD, que era estagiário, conferia quando usava a inteligência artificial. Ele, então, já foi contratado como advogado. E eu fiquei feliz. Eu falei, olha, um verdadeiro professor de EBD, confere. Porque crente, irmãos, o que a Bíblia diz? Quando chamou os judeus de pessoas nobres. Por que elas eram nobres? Atos, capítulo 17, versículo 11. Ora, estes foram mais nobres dos que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se essas coisas eram assim. Os judeus de Bereia, era um pregador fraco que pregava para eles, sabe? Chamava Paulo. Muito fraco. E eles então ouviam o que Paulo pregava e iam conferir nas Escrituras. E a Bíblia diz que por isso eles eram mais nobres do que os de Tessalônica. Porque eles conferiam nas Escrituras. Então nós podemos usar a inteligência artificial. Eu uso a inteligência artificial para elaborar meus esboços? Uso. Mas eu confiro o que vem. Eu tenho que usar a inteligência artificial para ganhar tempo, para ter mais informações. Mas isso não tira o meu conhecimento, a minha reflexão, o meu estudo, a minha leitura. Tomemos cuidado, irmãos. As coisas novas não eliminam as velhas. E aquelas coisas que você precisa delas. Se a Bíblia diz que examinar as Escrituras, conferir o que se lê com a Bíblia,
é nobreza, você tem que fazer isso. Você tem que saber examinar as Escrituras, você tem que saber estudar, você tem que pensar. E cabeça foi feita para pensar. Deus pôs a nossa cabeça para pensar. Está certo que muitas pessoas é só para fazer peso no pescoço, mas não é o seu caso. Não pode ser o seu caso. Jesus não chamou você para que você não reflita, não medite. Porque Esdras, e eu vou falar de Esdras amanhã lá em Timon, mas Esdras, que é conhecido como o segundo Moisés. Olha, para os judeus chamar alguém de segundo Moisés, Moisés para eles é o máximo. Esdras, capítulo 7, versículo 10. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Então Esdras primeiro buscou a lei do Senhor, quis aprender dela, depois a cumpriu, acreditou nela, creu nela, e só depois é que ele ensinou. Nós devemos ser assim. Então os métodos existem aqui para otimizar o meu tempo, para permitir que eu tenha mais informações, para eu divulgar mais, usar mais, como disse o pastor Raifran, usar a escola dominical além do domingo. Isso é muito bom, necessário, mas não elimina você ter que ler a Bíblia, ter que pesquisar. Você só ganha tempo. Eu lembro, quando eu estudava, quando eu estava começando a dar aula na escola dominical, e quando eu estava pesquisando em alguma enciclopédia, alguma coisa, e aparecia o nome que eu tremia, Flávio Josefo. Segundo Flávio Josefo. Quando acontecia isso, naquele tempo ainda a CPAD não tinha publicado a história dos Hebreus, só tinha uma história dos Hebreus em português da década de 50, e que tinha na biblioteca do bairro onde eu morava. Então, quando aparecia o nome de Flávio Josefo, eu pegava o ônibus para ir até a biblioteca. Quando eu chegava lá na biblioteca, a bibliotecária já me conhecia, falava assim: o senhor vai ver o livro do Flávio José? Ia lá, levava. Aí eu conferia o que estava escrito ali, ia, copiava alguma coisa. Hoje em dia, os irmãos que vêm à minha pré-aula sabem que eu tenho um escritóriozinho, né? E tal, tem aqui do lado aqui a estante, e a altura assim, propositadamente, eu deixo aqui a história dos Hebreus aqui. Mas às vezes eu fico com preguiça de puxar o livro, aí eu já pego, porque eu também já tenho em PDF. Então, olha como é diferente. Isso me ganha tempo. Antes, para eu ler o texto do Flávio José, eu levava uma tarde. Hoje eu levo alguns minutos. Mas eu tenho que ler. Eu tenho que saber. Eu não tenho que confiar que alguém disse. Coisas novas e coisas velhas. É por isso que também não se pode eliminar o estudo presencial. Depois da pandemia, principalmente, eu dou aula numa classe online. Agora sou professor da classe online lá do Belém. Como disse o pastor Raifran aqui, isso fez com que nós tivéssemos... Eu recebi uma vez, eu fiquei até muito tocado, que eu fui a uma igreja pregar, e um irmão chegou para mim e falou: irmão, graças ao Senhor, agora eu voltei a ter aula de escola dominical. Porque ele é marido de uma professora de escola dominical, eles têm um filho especial, e ela tem que dar aula. Então ele tem que ficar com a criança. Então fazia 8 anos que ele não mais frequentava a escola dominical. E com as nossas aulas online, agora ele
frequenta a escola dominical. Então existem essas pessoas que foram atingidas. Por isso nós não podemos ser contra. Mas eu não posso substituir uma coisa pela outra, achando que eu não preciso mais. Se eu posso ir... O pastor Elias Rangel Torralbo, que é o diretor lá da Faculdade Evangélica de São Paulo, que é a nossa faculdade lá do Belém, e que é comentarista dos jovens, ele escreveu no jornalzinho da nossa igreja lá do Belém, em julho de 2025, sobre a educação cristã e a tecnologia. E ele traz um dado muito interessante, muito interessante. Ele usa Romanos, capítulo 1, versículo 11. Olha que interessante. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Naquele tempo, a forma de ensino à distância era a epístola. O pastor Raifão falou aqui hoje, boa parte do Novo Testamento é de ensino, através de epístolas. Paulo nos deu a sua maior lição, que é a Epístola aos Romanos, um verdadeiro tratado da doutrina da salvação, e ele mandou esse ensino para os romanos à distância. Mas ele mesmo, na carta, ele diz assim, olha, eu estou mandando essa carta, mas eu preciso ir visitá-los, eu preciso conhecê-los. Por quê? Porque eu quero comunicar para vocês algum dom espiritual, eu quero comunicar conforto, e isso a carta não leva. A carta mandou muito conhecimento doutrinário, teológico, fundamental para a doutrina cristã, mas não mandou o conforto, não mandou o alívio, não tinha aquela interpessoalidade. A interpessoalidade não tem. Vamos para o slide número 6. O ensino, ele tem que ter interpessoalidade. Interatividade. Quando José e Maria chegaram ao templo, encontraram Jesus interrogando e sendo interrogado pelos doutores. Há sempre interatividade no ensino de Jesus. Mesmo ressurreto, quando ele vai ensinar Paulo, o que Paulo diz? Todos nós ouvimos nos cultos de ceia. Porque o que eu recebi do Senhor foi o que também vos ensinei. Houve uma interatividade, uma comunicação entre Jesus e Paulo. E isso é necessário por quê? Porque eu preciso desenvolver a imaginação. Nosso tempo está indo, mas rapidamente. Aquele grande jornalista, Alexandre Garcia, outro dia ele dizia... Quando ele fez 80 anos, ano passado, ele dizia, olha, eu sou muito diferente do meu neto. Por quê? Porque eu sempre li livros impressos, eu li os livros, e quem lê um livro, ele tem ativado a sua imaginação, porque você vai lendo e vai vendo a cena do romance e tal, vai imaginando. Hoje no audiovisual está tudo pronto. Você já vê a cena. Você não é estimulado a pensar. É por isso que essa geração tem QI menor. Porque ela não tem sido desenvolvida a sua imaginação, a sua criatividade. É por isso que nós não podemos abrir mão da leitura em papel. Existem estudos, eu estava até lendo um estudo, esses dias, até por causa dessa palestra, mostrando os estudos que estão sendo feitos, como a captação
numa leitura em papel é superior à leitura digital. E, em termos de Bíblia, nós já falamos hoje na primeira plenária, como a Bíblia interpreta a Bíblia, você saber manusear o texto bíblico, comparar um texto com o outro, isso é impossível na Bíblia do celular. Então, irmãos, as tecnologias estão aí para ser usadas, as tecnologias estão aí para que nós potencializemos o estudo, o ensino, mas não abandonemos as coisas velhas. Senão nós vamos acabar ficando numa situação. Qual foi a palavra do ano, segundo a Universidade de Cambridge? Todo ano eles escolhem uma palavra do ano. Qual foi a palavra do ano de 2025? Parasocial. O que é a relação parasocial? É a relação que eu tenho com o meu, entre aspas, ídolo, com o meu influenciador digital. Eu sou seguidor de fulano. Eu defendo fulano. Eu xingo todo mundo por causa de fulano. E fulano nem sabe que eu existo. Eu tenho uma relação de amor, de dedicação. Perco até amigos por alguém que nem sabe que eu existo. Isso é uma interação parasocial. E se nós abandonarmos as coisas velhas e não tomarmos os devidos cuidados, nós teremos um relacionamento com os nossos alunos parasocial. Igual o relacionamento do seguidor com o influencer. Nós teremos um relacionamento com Deus parasocial. E é por isso que muitas pessoas vão ouvir naquele dia: apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. Mas em teu nome, eu expulsei demônios, falei línguas, dei aula de escola dominical. Mas era uma relação parasocial, unilateral. Eu servia a um Deus imaginário, a um Deus conforme a minha cabeça, e não conforme as Escrituras. Eu e você temos a missão de estabelecer um verdadeiro relacionamento entre Cristo e os nossos alunos. Amém. Queridos, pois estamos felizes por mais uma plenária. Eu queria que os irmãos dessem uma salva de palmas mais calorosa, né? Nosso pastor Caramuru, que bênção. Irmãos, os líderes de caravana, os amados irmãos, os que ainda não pegaram os certificados, os amados irmãos, terminando aqui, vão se dirigir à sala de inscrição, onde está Moquelça, é isso? Está sendo distribuído, né? Na sala onde se fez as inscrições, né? Então está lá os certificados, irmãos, peguem e levem para as suas igrejas e façam aquele momento lá, né, cerimonial, de gratidão, né, pelos simposistas, os participantes.